Olá a todos, me chamo Douglas Birkel Toto Alves, eu faço o curso de Engenharia de Controle e Automação na UCL e eu vou apresentar agora o trabalho sobre a importância dos EPIs, a qual eu vou relatar tanto a sua importância, como eles devem ser utilizados, alguns exemplos, boas práticas, legislação, várias coisas relacionadas a EPI que eu vou citar no trabalho. Bom, então vamos lá? Equipamentos de proteção. Ministrado por mim, Douglas Birkel Toto Alves. Inicialmente, vamos começar falando sobre EPI e EPC. O trabalho em si consiste em EPI, mas é bom a gente saber a diferença e as semelhanças entre os dois. Bom, EPI, a sigla já diz o seguinte: equipamento de proteção individual. São projetados para proteger indivíduos contra riscos específicos, garantindo a segurança em tarefas que envolvem exposição a perigos como cortes, quedas, substâncias químicas. EPI vai ser para uma pessoa, né? A pessoa que está utilizando aquele equipamento de proteção vai ser apenas para proteger ela mesma. Agora temos o EPC, equipamento de proteção coletiva. Visam proteger grupos de trabalhadores, criando um ambiente seguro através de barreiras físicas e sinalização, minimizando o risco de acidentes e promover segurança coletiva. EPC já é aquele equipamento de proteção para o grupo, né, como geral. Normalmente, quando você utiliza um EPC, você vai estar utilizando um EPI também. Então, essas diferenças e similaridades, né? EPI foca na proteção individual do trabalhador, EPC já engloba as medidas que beneficiam a coletividade e, bom, ambos são essenciais para a segurança no trabalho. Agora, por que usar esse equipamento de proteção? Bom, eles são fundamentais para prevenir acidentes, né? Reduzir riscos e garantir a segurança dos trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho seguro e produtivo. É extremamente necessário que utilize equipamento de proteção e vamos ver detalhadamente. Qual a importância da proteção? Como foi comentado antes, prevenir acidentes. A gente vai estar utilizando esses equipamentos de proteção a fim de evitar acidentes de trabalho, né, garantindo segurança dos colaboradores e a integridade física no ambiente laboral. Também reduzir riscos. Com os equipamentos de proteção, a gente minimiza os riscos de acidentes, né, atividades perigosas, e também se proporciona um ambiente mais seguro e controlado, o que aumenta a confiança dos trabalhadores. Então a gente utiliza para que normalmente as pessoas que vão trabalhar, elas possam realmente ir ao trabalho e voltar do trabalho nas mesmas condições que elas foram, né? Então é extremamente importante isso. Além, claro, cumprir a lei, sim. Utilizar equipamento de proteção, você está cumprindo a lei. A gente vai ver a legislação logo à frente, mas já garanto que é obrigatório a segurança. E assim, para você evitar sanções legais, né, você necessita estar utilizando os equipamentos de proteção. E aí vai ter vários casos de pessoas que cobram você utilizar e você realmente precisa utilizar. Assim, assegura que as empresas mantenham um padrão de segurança adequado para todos os funcionários. Bom, normas regulamentadoras. Existe uma norma regulamentadora para os equipamentos de proteção, que é a NR6, que ela estabelece de forma detalhada sobre os usos dos equipamentos de proteção individual, garantindo que os trabalhadores estejam protegidos contra riscos e acidentes no ambiente de trabalho. Existe a portaria também que complementa essa norma, né? A norma regulamentadora 6, claro, com alguns aspectos mais específicos de segurança e saúde de trabalho, a fim de definir responsabilidades e exigências aos empregadores e trabalhadores. E também está na CLT, né? A norma regulamentadora tem as portarias e tem a CLT que menciona a importância do uso do EPI e EPC, destacando os direitos e deveres dos empregadores e empregados em relação à segurança. Então, como a gente viu, é obrigatório o uso dos EPIs, né? E ele está detalhado em todas essas três vertentes, as NR, as portarias e a CLT. Bom, uma linha do tempo breve aqui, iniciou com a NR6, né, lá em 1978, estabelecendo as diretrizes sobre os equipamentos de proteção individual, garantindo a segurança dos trabalhadores em diversas atividades. Depois foi implementado o CA que basicamente ele é como se fosse um CPF, né, dos equipamentos de proteção, a qual você vai ter várias informações do equipamento de proteção, se ele é realmente voltado para aquela área, se não é. Vai ter o prazo de validade, que é muito importante nos seus equipamentos, então, dependendo da validade, você tem que realizar a troca, mesmo que eles não estejam ruins, visivelmente. A atualização das normas ocorreu em 2014, as normas de segurança foram atualizadas,
incluindo novas tecnologias e práticas, né, aumentando a eficiência dos EPIs. E reforço na fiscalização. Vem tendo uma vertente muito forte em segurança atualmente, então foram intensificadas, né, nesses últimos anos o foco na conformidade dos empregadores em fornecer e manter os EPIs adequados aos trabalhadores. Evolução da norma, então ela foi criada em 78, como a gente comentou. Houve uma atualização na NR6 de 2010, incluindo novas categorias de EPI e consolidando a importância da capacitação dos trabalhadores na utilização correta do equipamento, porque se você não tiver uma pessoa que saiba utilizar equipamento de proteção, aquele equipamento de proteção não vai realmente dar a segura proteção que ele realmente poderia estar fornecendo. E também depois foi a implementação dos EPCs, né? Então vocês podem ver que ocorreu em 2018, foi recente, está dentro da ANR fornecer a real necessidade dos EPCs. Algumas empresas já adotavam os EPCs, claro, só que realmente agora é por lei, está dentro da NR6 a utilização dos EPCs. Bom, responsabilidades. De quem são responsabilidades sobre cada coisa? Do empregador. A responsabilidade dele é fornecer os equipamentos necessários para seguir os trabalhadores. Então, o trabalhador não precisa comprar o equipamento, ele não precisa arrumar o equipamento de alguma forma. Quem o empregar que deve fornecer os equipamentos. E também ele deve treinar. Não necessariamente vai ser o empregador que vai treinar, mas ele deve entrar em contato com uma empresa que ministra treinamentos sobre o uso correto dos equipamentos de proteção. Ele também deve supervisionar, né? Muitas vezes eles contratam as pessoas da segurança do trabalho para supervisionar as atividades, como a integridade dos EPIs, e assim garantir de forma segura e contínua. Bom, também tem a responsabilidade do trabalhador, que é usar, claro, né? Você precisa usar os equipamentos, uma vez que você já tem, manter os equipamentos de proteção em bons estados, evitar danos, né? Porque você pode realizar a troca que você deve estar danificando os equipamentos a todo momento, né? Então, manter a vida útil dele maior. E reportar também, caso qualquer problema no equipamento, você reportar para garantir mais segurança, né? Você fazer a troca do equipamento. Existem também responsabilidades em cima dos fabricantes e importadores, que é a certificação. Você precisa realmente estar com a certificação de todos os equipamentos em dia. Você não pode comprar um equipamento de terceiro que não é certificado. Garantir a segurança dos produtos que atendem os padrões de segurança e qualidade estabelecido, né? Você tem que ter as qualidades daquilo de acordo com a definida. E a qualidade dos produtos, né? Precisa estar em altos padrões e realizando testes neles para ver se eles realmente estão atendendo o que é necessário. Bom, e quanto ao uso dos EPIs? Existem várias formas de utilização dos EPIs, né, para cada risco. Identificação dos riscos e recomendações. Exposição dos riscos. É essencial identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho para aplicar o EPI adequado, garantindo a segurança e a proteção dos trabalhadores contra acidentes. Em tarefas específicas, que existem características únicas, né, pode exigir diferentes tipos de EPIs, que não são os convencionais, que a gente vai citar mais à frente, permitindo que os trabalhadores estejam preparados para qualquer situação que envolva riscos específicos. E também tem que ter uma seleção e uso, né? Escolha correta do EPI, bem como o seu uso adequado. É crucial a maximização da proteção, evitando lesões e promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, é extremamente necessário que você utilize os EPIs certos nos lugares certos. Bom, vamos começar a destacar sobre os EPIs aqui agora, né? Proteção da cabeça e olhos. Então, para a proteção das cabeças e olhos, eu possuo capacete, né, para evitar lesões de impacto na cabeça. Existe também o óculos de segurança, que dependendo tem uns que são contra raios UV, né, que é aquele óculos mais escuro, mas a sua principal função é para proteger contra partículas e projéteis que podem vir aos seus olhos. Também tem o protetor facial, servindo bem parecido com um óculos, né, só que ele engloba mais, essencial contra salpicos químicos e materiais perigosos. E no fim aqui tem uma imagem do capacete com protetor facial, né, escudo de proteção, como alguns falam. Representa a segurança e a proteção coletiva no trabalho. Proteção auditiva e respiratória. Então, para as proteções auditivas, né, a gente tem os protetores auriculares, tanto de uso interno quanto de uso externo, né? Aqueles que você coloca dentro do ouvido e normalmente você não pode tirar, para você ficar tirando e colocando várias vezes. Então, eles reduzem os níveis de ruídos que podem prejudicar a nossa audição ao longo tempo, abafam o som que chega aos ruídos, né? Essa é a função deles, abafar o som, reduzir o ruído. Existem as máscaras também, né, que protegem contra poeiras e partículas nocivas, e são essenciais em ambientes industriais, né? Então,
partículas, alguns gases, dependendo da situação. Então, o uso de máscara é essencial, dependendo do ambiente de que você está trabalhando. Para os membros superiores, temos as luvas. Aí, luvas, existe uma gama de possibilidades de luvas, né? Luvas térmicas para proteger contra queimaduras, altas temperaturas, normalmente para aquele soldador, né, que está fazendo uma atividade, então você precisa ter aquela luva própria para isso. Luvas químicas que previnem a exposição a substâncias químicas perigosas, então algumas substâncias não podem entrar em contato com a pele e você precisa ter um tato melhor, né? Então essas luvas químicas você consegue movimentar melhor a mão e ela vai evitar que a substância entre em contato com sua pele, né, podendo promover queimaduras nocivas. Luvas de proteção de raspa e vaqueta, que eu comentei, na verdade, né, são as luvas para as pessoas que fazem sol, mexem com solda, normalmente utilizam esse tipo de luva, né, que ela é um pouquinho mais comprida, ela chega na região do antebraço, protege contra cortes e lesões nas mãos. E tem as luvas isolantes de borracha, né, que para as pessoas que trabalham com equipamentos energizados. Então, essas luvas de borracha, elas têm vários níveis, né, que você pode proteger em relação à tensão que você vai estar trabalhando. Essas luvas de borrachas, elas vão diminuir, né, elas vão aumentar a resistência para diminuir a passagem de corrente elétrica no seu corpo, caso tenha alguma fuga, né. Bom, proteção contra os membros inferiores. Então a gente tem as botinas de trajeto, como se falam, botinas de cano curto, né, que é mais para você se movimentar ou se manter em algum lugar mais nivelado, que não tem tanto risco de bater na sua perna, algo parecido. Existem as botinas de couro, aí tem as com biqueira de composite, tinha as biqueiras de aço também, mas elas meio que foram banidas, porque biqueira de aço, se alguma coisa passar por cima muito pesada, ela pode acabar cortando seus dedos, que ela pode se moldar o aço, né? Composite já é muito mais difícil que isso ocorra. Também tem umas botinas com metatarso, né? Que é uma botina que tem uma proteção na região do peito do pé, que vai proteger contra impactos de queda, né? Bom, temos as botinas de borracha, que é para atividades com eletricidade também, claro, para você aumentar a resistência, né, do seu corpo em relação ao meio elétrico, para evitar que a corrente elétrica passe pelo seu corpo. Tem a perneira de segurança, muito usada para as pessoas que mexem com solda também, ou alguma atividade parecida, para que evite que materiais batam na sua perna, né, que pancadas ocorra, projéteis quando saem voando não peguem na sua perna e possam causar lesões. Bom, também chegamos agora à proteção do corpo e pele. Então, existe aventais de segurança, né? Existe uma gama de aventais que eles protegem contra agentes químicos, temperaturas extremas também. Então, atividades em ambientes laboratórios, onde você utiliza esse tipo de avental, tanto para manter o ambiente higienizado, quanto para você evitar o contato de substâncias com a sua pele. Protetores de pele ali, que previnem irritações cutâneas, ambientes de risco e projeto de materiais. Você usa muito aquele avental de raspa também, né, que é a imagem que fornece ali, que é voltando para os soldadores, para projetos que acabam voando e batendo no seu corpo. Então ele é um pouco mais grosso, ele segura melhor o impacto desses projéteis. A gente volta a falar sobre as luvas, né, para proteger com os cortes, exposições químicas, e também o protetor solar para evitar proteger a pele contra queimaduras geradas pelos raios UVs, né? Então as pessoas estão trabalhando em ambientes que está o sol o tempo todo chegando na sua pele, está o protetor solar lá para proteger. Bom, contra quedas temos o cinto de segurança, né? Que são essenciais para trabalho em altura, é extremamente necessário. Você precisa do cinto de segurança, porque a NR35 fala sobre isso, né? Você também utiliza os talabardes, que são equipamentos que vão prender no seu cinto e vão ter umas garras que você vai poder travar nas estruturas para manter seguro. Você tem que ter pontos de ancoragem também, né, nesses dispositivos, que trabalham a altura, pontos para amarração. E também tem o trava-queda, né? Trava-queda que é um dispositivo que ele, se for puxado para baixo, ele vai imediatamente travar na corda e vai evitar que a pessoa caia, né? Possa descer. E ele possibilita que você suba. Ah, quero descer, aí tem uma parte ali que você tem que dar um certo comando, assim, né? Apertar e vai facilitar a descida, né? Dependendo do movimento que você faz trava-queda. A trava-queda é realmente para isso. Caso a pessoa caia, isso vai parar na hora a queda da pessoa. Então, existem vários equipamentos de proteção para altura também. Bom, agradeço muito a paciência, né, a atenção de vocês até agora. Lembrando que nenhum trabalho é tão importante se a segurança tiver de ser deixada de lado, né? Então, o ideal é que possamos ir trabalhar, voltar para casa seguros, assim como fomos trabalhar, né, em condições físicas, porque não tem dinheiro nesse mundo que pague a nossa saúde, né? Bom, muito obrigado a todos pela atenção.